Parashá Miketz, o nome da Parashá. A palavra Miketz quer dizer ao fim, como parece na declaração o fim dos dias de Daniel 12:13. Em aramaico, a palavra dias é quase idêntica ao seu equivalente em hebraico, mas as últimas letras mudam de men para nun. O Zohar, capítulo 1, 62b, nota que esta palavra em aramaico é idêntica à palavra em hebraico, que significa direita. E, baseado nisto, o Zohar conclui: há dois finais, um da direita espiritual e o outro da esquerda espiritual. Dentro do misticismo judaico, da Kabbalah, a esquerda representa o lado do mal. Assim, o fim da esquerda espiritual refere-se ao dia em que o mal deixará de existir, com o fim do exílio, ou seja, o fim dos dias. Direita, por outro lado, representa bondade e santidade. Assim, nós nos referimos ao fim da direita para indicar que não há enfraquecimento dos valores nas esferas da santidade. E por isso, o fim é tão bom quanto o começo. A expressão fim da direita espiritual é, portanto, uma alusão à redenção final, quando o bem triunfará sobre o mal, e nós veremos como o bem está constantemente presente no mundo inteiro. Ficamos, então, com a pergunta: a qual fim a palavra Miketz se refere? Ao fim da esquerda ou ao fim da direita? Na realidade, ambos poderiam ser possíveis. Primeiro, no começo da Parashá, Yosef é liberado da prisão. Este era o fim do exílio de Yosef, ou seja, o fim da esquerda. Segundo, por outro lado, nós vemos então como Yosef de repente chegou ao poder e se tornou senhor do Egito. Sua redenção, representada pelo fim da direita. Como uma mesma expressão pode aludir a dois conceitos opostos, exílio e redenção, o pensamento racídico explica que o propósito fundamental do exílio é que os judeus devem se espalhar ao redor do mundo para resgatar a faísca de santidade perdida dentro da fisicalidade. Assim, redenção não é a eliminação do exílio, mas sim a meta do exílio. E, por isso, ambos os conceitos são indicados pela mesma palavra. Baseado em Likutei Sirot, volume 1, página 201, Biurei Hazoah, página 299. Yosef interpreta o sonho do faraó. Passaram-se ao fim de 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava de pé próximo ao Nilo, quando de repente 7 belas vacas de aparência saudável emergiram do Nilo e pastaram na grama do brejo. Então, outras 7 vacas feias e magras emergiram do Nilo e pararam perto das outras vacas que já estavam na margem do rio. As 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Aí o faraó despertou. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Ele viu 7 espigas de grãos boas e fartas, crescendo numa só haste. Então, subitamente, outras 7 espigas cresceram atrás delas, magras e ressecadas pelo vento leste. As 7 espigas magras engoliram as 7 espigas gordas e cheias. O faraó despertou, e agora ele tinha um sonho completo que precisava ser interpretado. Na manhã seguinte, sua mente estava fervilhando de tanta agitação. Ele enviou mensagens convocando todos os magos e homens sábios do Egito. O faraó contou-lhes seus sonhos, mas não houve quem pudesse dar uma interpretação satisfatória para o faraó. O copeiro-chefe do vinho falou ao faraó: eu tenho de recordar meus crimes hoje. Ele disse: o faraó estava zangado conosco e colocou-me preso na casa do capitão da guarda, junto com o padeiro-chefe. Nós 2 sonhamos na mesma noite.
cada um de nós teve um sonho que claramente descrevia o seu destino. Havia um jovem hebreu conosco, um escravo do capitão da guarda. Nós lhe contamos nosso sonho, ele os interpretou. Ele deu a cada um de nós uma interpretação plausível, e as coisas aconteceram assim como ele interpretou. O faraó devolveu-me a minha posição enquanto o padeiro foi enforcado. O faraó enviou um mensageiro e Iosef foi convocado. Eles o fizeram sair rapidamente do calabouço. Ele cortou o cabelo especialmente para o rei, trocou suas roupas de prisioneiro e então veio ao faraó. O faraó disse a Iosef: eu tive um sonho e não há ninguém que possa interpretá-lo. Eu escutei que quando tu ouves um sonho, tu podes entendê-lo e então interpretá-lo. Iosef respondeu ao faraó dizendo: a sabedoria para interpretações não vem de mim. Deus pode colocar em minha boca uma resposta que satisfaça ao faraó. O faraó relatou a Iosef: em meu sonho, eu estava de pé na margem do Nilo. Eis que 7 vacas gordas e belas emergiram do Nilo e pastaram na grama do brejo. E eis que outras 7 vacas emergiram depois delas, muito mal formadas e macilentas. Nunca vi nenhuma vaca assim tão ruim em todo o Egito. As vacas ruins e macilentas começaram a comer as 7 primeiras vacas saudáveis. Então foram completamente engolidas pelas vacas macilentas. Mas não havia meio de saber se elas estavam dentro. As vacas pareciam tão ruins quanto no começo. Então eu despertei. Então eu tive outro sonho. Eis que 7 espigas de grãos boas e fartas cresciam numa só haste. Eis que 7 outras espigas cresciam atrás delas. Eram murchas, magras e ressecadas pelo vento leste do deserto. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Eu contei meu sonho a todos os magos, mas nenhum deles pôde interpretá-lo de maneira satisfatória. Iosef disse ao faraó: os 2 sonhos do faraó têm um único significado. Deus contou ao faraó o que ele está planejando fazer. As 7 boas vacas são 7 anos bons e as 7 espigas boas são os mesmos 7 anos. Isto é um só sonho. As 7 vacas macilentas, ruins, que subiram após as primeiras, são também 7 anos. As 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento, serão 7 anos de fome. É assim como contei ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. 7 anos estão chegando, durante os quais haverá uma grande abundância de alimento em todo o Egito. O significado do ato de engolir é que esses serão seguidos por 7 anos de fome, quando toda a fartura do Egito será esquecida. A fome assolará a terra. O fato de não ser reconhecível se as vacas magras engoliram as gordas significa que a fome subsequente será tão terrível que não haverá meio de reconhecer se houve alguma vez fartura na terra. Com relação a respeito do sonho do faraó, isso ocorreu porque o assunto já está pronto diante de Deus, e Deus o concretizará muito em breve. Agora o faraó deve procurar uma pessoa sensata e sábia e nomeá-la administrador sobre toda a terra do Egito. O faraó deve então apontar funcionários sobre a terra e preparar a terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Que eles coletem toda a comida durante esses 7 anos bons que se aproximam e que eles armazenem os grãos sob o controle do faraó. O alimento será mantido nas cidades sob guarda. O alimento guardado pode então ser retido como uma reserva para a terra quando os 7 anos de fome vierem ao Egito. E assim a terra não será destruída pela fome. Iosef é nomeado governador do Egito.
Faraó e todos os seus conselheiros consideraram o plano excelente. O faraó disse a seus conselheiros: mesmo se tentarmos, podemos encontrar outra pessoa que tenha em si o Espírito de Deus como este homem? O faraó disse a Yosef: uma vez que Deus te informou a respeito de tudo isso, isto prova que não há ninguém mais com tanta sabedoria e entendimento quanto tu. Tu serás encarregado da minha casa e alimento será distribuído ao meu povo por tuas ordens. Somente por causa do trono eu te excederei em hierarquia. O faraó então formalmente declarou a Yosef: eu te estou nomeando responsável por toda a terra do Egito. O faraó tirou seu anel de sua própria mão e colocou na mão de Yosef. Ele o vestiu com as mais finas roupas de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele fez Yosef montar em sua segunda carruagem real, e aqueles que iam à frente dele anunciavam: este é o vice-rei. A Yosef foi dada, assim, autoridade sobre todo o Egito. O faraó disse a Yosef: eu sou o faraó, rei do Egito, e assim eu decreto que sem tua permissão nenhum homem erguerá sua mão para empunhar uma arma, ou seu pé montar em um cavalo em todo o Egito. O faraó deu a Yosef o nome de Tsafanat Paneah, aquele que explica coisas ocultas. Este é o significado. Ele deu-lhe Asnat, filha de Potifera, Potifar, o sacerdote de On, como esposa. Yosef assim passou a governar o Egito. Yosef tinha 30 anos de idade quando esteve diante do faraó, o rei do Egito. Yosef então deixou a corte do faraó e fez uma viagem de inspeção por toda a terra do Egito. Os 7 anos de fartura. Durante os 7 anos de fartura, os habitantes da terra juntaram grande quantidade de grão. Yosef coletou todo o alimento excedente durante os 7 anos de fartura que o Egito agora desfrutava. E ele colocou o alimento nas cidades, o alimento que crescia nos campos em torno de cada cidade. Foi colocado no interior da cidade adjacente, juntamente com um pouco de terra local para preservar os grãos. Yosef acumulou tanto grão como a areia do mar. Eles decidiram parar de coletá-lo de tanto grão que havia. O nascimento de Menashe e Efraim. Os 2 filhos nasceram para Yosef antes do ano em que a fome começou. Nascidos para ele de Asnat, filha de Potifera, sacerdote de On, Yosef chamou o primeiro de Menashe, porque Deus me fez esquecer Nashanim, todos os meus problemas, e até a casa de meu pai. Ele chamou o segundo filho de Efraim, porque Deus me fez frutífero e frani na terra de meu sofrimento. O início da fome. Os 7 anos de fartura que o Egito estava desfrutando finalmente chegou ao fim. Os 7 anos de fome então começaram, assim como Yosef tinha predito. Havia fome em todas as terras, mas no Egito havia pão. Então todo o grão acumulado apodreceu, exceto de Yosef. E a terra inteira do Egito também começou a sentir fome. Quando Yosef exigiu que todo o povo se circuncidasse se quisesse grão, a população começou a gritar ao faraó por pão. O faraó anunciou a todo o Egito: vão para Yosef, faça tudo o que ele lhes disser. A fome se espalhou por toda a área, até mesmo para as pessoas ricas que viviam na terra. Yosef abriu todos os armazéns e vendeu os suprimentos para o Egito, mas a fome estava piorando no Egito.
A fome também estava crescendo mais severamente em toda a terra, e o povo de toda a terra veio para o Egito para comprar alimento de Yosef. Os irmãos aparecem diante de Yosef. E Jacó viu, por inspiração divina, que havia alimento à venda no Egito, e ele disse a seus filhos: por que vocês estão se exibindo que ainda temos provisões? Eu escutei que há provisões no Egito, ele explicou. Vocês podem ir lá e comprar algum alimento. Vamos viver e não morrer. Os irmãos de Yosef desceram ao Egito unidos em sua missão para comprar grãos, mas se apartaram em 10 com relação à decisão de tentar redimir Yosef. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de Yosef, juntamente com os outros. Talvez um acidente fatal pode acontecer-lhe, ele disse. Assim, os filhos de Israel vieram para comprar grãos, misturando-se com os outros que vieram por causa da fome em Canaã. Yosef governava sobre toda a terra. Ele era o único que racionava alimento para todo o povo. Quando os irmãos de Yosef chegaram e prostraram-se a ele com suas faces para o solo, Yosef reconheceu seus irmãos e assim que os viu. No entanto, ele agiu como um estranho e falou-lhes asperamente. De onde vocês são? Ele perguntou. Da terra de Canaã, para comprar comida. Eles responderam. Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque eles nunca o tinham visto com barba. Ele lembrou-se do que havia sonhado a respeito deles, e ele compreendeu que o sonho estava se concretizando. Vocês são espiões, ele disse. Vocês vieram espionar os pontos fracos da terra por onde ela pode ser atacada. Não, meu senhor, eles replicaram. Nós somos seus criados e viemos somente para comprar alimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Nós estamos contando a verdade. Nunca pensaríamos em ser espiões. Não, retorquiu Yosef. Vocês vieram para ver onde a terra está exposta. Nós somos 12 irmãos, eles argumentaram. Nós somos os filhos de um homem que está em Canaã. Agora mesmo, o irmão mais novo está com nosso pai, e um irmão está desaparecido, por isso nós nos separamos para procurá-lo. Eu ainda digo que vocês são espiões, explicou Yosef. Há somente uma maneira de vocês me convencerem. Pela vida do faraó, vocês não deixarão este lugar, a menos que seu irmão mais novo venha até aqui. Que um de vocês volte e traga seu irmão, o restante permanecerá aqui na prisão. Isso certificará a alegação de vocês e determinará se vocês estão dizendo a verdade. Se vocês não o trouxerem, eu juro pela vida do faraó que vocês serão considerados espiões. Yosef os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, Yosef lhes disse: se vocês fizerem como eu digo, vocês viverão. Eu temo ao Todo-Poderoso. Veremos se vocês realmente estão sendo sinceros. Um de vocês será mantido como refém, no mesmo lugar onde vocês ficaram detidos. O restante pode ir e levar os suprimentos que vocês compraram para aliviar a fome de suas famílias. Tragam seu irmão mais novo aqui e a alegação de vocês será aprovada. Então vocês não morrerão. Eles concordaram com isso. Os irmãos se arrependem. Eles disseram um ao outro: nós merecemos ser punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Nós o vimos sofrendo quando ele nos implorou, mas nós não o ouvimos. Por isso, essa desgraça veio sobre nós agora. Reuven respondeu dizendo: eu não avisei vocês? Dizendo: não pequem contra o menino? Mas vocês não me escutaram, e por isso seu sangue e a angústia de nosso pai está agora clamando justiça. Eles não sabiam que Yosef entendia a língua deles, uma vez que ele tinha lhes falado através de um intérprete. Yosef os deixou e chorou, pois compreendeu que eles haviam se arrependido de tê-lo vendido.
Quando ele retornou, falou-lhes outra vez, de modo severo. Ele tirou Shimon, quem o havia atirado no poço, dentre eles, e o colocou a ferros diante de seus olhos, até eles irem embora. Quando então Iosef o libertou, Iosef ordenou a seus servos que encham os sacos dos irmãos com grão. Que enchessem o saco dos irmãos com grão. Ele também os instruiu que o dinheiro com o qual cada um pagou pelos grãos fosse também colocado no seu saco, e que lhes fossem dadas também provisões para a jornada. Isso foi feito pelos servos. Então, carregaram o alimento que eles compraram nos seus jumentos e então partiram. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, Levi abriu seu saco para alimentar seu jumento. Ele viu seu dinheiro na boca do fardo. Meu dinheiro foi devolvido, ele exclamou a seus irmãos. Está aqui no meu fardo. Seus corações sucumbiram. O que é isto que Deus nos fez? Perguntaram um ao outro com vozes trêmulas. Yaakov se recusa a enviar Binjamim. Quando chegaram ao seu pai Yaakov, na terra de Canaã, eles contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que era o senhor da terra falou-nos duramente. Eles disseram, e acusou-nos de espionar a terra. Nós lhe dissemos, nós somos homens honrados, nunca fomos espiões. Somos 12 irmãos, todos do mesmo pai. Um de nós foi perdido, e o mais novo está agora com nosso pai em Canaã. O homem que era o senhor da terra nos disse, eu tenho um meio de saber se vocês são sinceros. Deixe um de seus irmãos comigo, tome o que vocês necessitam para suas famílias famintas e vão. Tragam seu irmão mais novo para mim, e então eu saberei que vocês são homens sinceros e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês estarão aptos a fazer negócio na terra. Eles começaram a esvaziar seus sacos, e o dinheiro de cada um estava em seu saco. Eles e seu pai viram as sacolas de dinheiro, e eles ficaram amedrontados. Seu pai Yaakov lhes disse, vocês estão me fazendo perder meus filhos. Iosef se foi, Shimon se foi, e agora vocês querem tomar Binjamim. Todas essas desgraças estão caindo sobre mim. Reuven falou para seu pai, dizendo, se eu não trouxer Binjamim de volta para ti, ele disse, tu podes matar meus 2 filhos, que ele seja minha responsabilidade, e eu o trarei de volta para ti. Meu filho não irá com você, replicou Yaakov. Seu irmão está morto, e ele é tudo o que me restou. Algo pode acontecer-lhe ao longo do caminho, e vocês trarão minha velhice em miséria para a sepultura. O consentimento de Yaakov. A fome piorou na terra. Quando se esgotaram todos os suprimentos que eles haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem ao Egito e consigam-nos um pouco de alimento. E Yehudá falou a ele, dizendo, o homem nos advertiu, não apareçam diante de mim, a menos que seu irmão esteja com vocês. Se tu consentires em enviar nosso irmão conosco, nós iremos e te conseguiremos alimento. Mas se tu não o mandares, não podemos ir. O homem nos disse, não apareçam diante de mim, a menos que seu irmão esteja com vocês. Israel disse, por que vocês me prejudicaram, dizendo ao homem que vocês tinham outro irmão? Eles replicaram, o homem perguntou sobre nós e nossa família. Ele perguntou, o pai de vocês ainda vive? Vocês têm outro irmão? Nós nos vimos forçados a responder suas perguntas e dizer que tínhamos um pai e um irmão. Como poderíamos saber que ele nos pediria para trazer nosso irmão para lá?
Envia um menino comigo, disse Judá a seu pai Israel. Levantemo-nos e iremos, vivamos e não morramos de fome. Nós, tu e também nossos filhos. Eu mesmo garantirei o seu retorno em segurança. Tu podes pedir de minha própria mão, se eu não o trouxer de volta e o colocar aqui vivo diante de ti. Eu terei pecado contra ti para sempre. Pois se não tivéssemos demorado por causa de sua hesitação, nós já poderíamos ter voltado 2 vezes até agora e tu não teria ficado angustiado pela ausência de Shimon todos esses dias. O pai deles, Israel, lhes disse: se esse é o caminho que deve ser, é isso que vocês devem fazer. Tomem algum dos famosos produtos da terra em seus utensílios e levem para o homem como presente um pouco de bálsamo, um pouco de mel e alguma goma, resina, pistache e amêndoas. Levem junto 2 vezes mais dinheiro do que levaram da outra vez, pois talvez os preços possam ter subido. E devolvam o dinheiro que foi colocado em seus fardos. Podem ter sido o engano. E seu irmão, levem-no. Vão e retorne ao homem. Que Deus Todo-Poderoso faça com que o homem tenha misericórdia de vocês e os deixe retornar em companhia de seu outro irmão, Shimon, e de Binhamim. Até a sua volta, eu me considerarei destituído de meus filhos por causa da incerteza. E como eu fui destituído de Yosef e Shimon, eu agora estou privado de Binhamim também. Yosef reúne com todos seus irmãos. Os homens pegaram o presente e também levaram junto 2 vezes mais dinheiro do que anteriormente. Eles convenceram Binhamim a acompanhá-los e foram para o Egito. Eles se colocaram diante de Yosef. Quando Yosef viu Binhamim com eles, ele disse ao encarregado de sua casa: traze esses homens ao palácio. Dê ordens de matar um animal e prepare uma refeição. Esses homens almoçarão comigo. O homem fez conforme Yosef disse, e ele escoltou os homens ao palácio de Yosef. Quando os homens perceberam que estavam sendo levados ao palácio de Yosef, ficaram com medo de que seriam encarcerados. Eles disseram: nós estamos sendo conduzidos até aqui por causa do dinheiro que foi posto de volta em nossos fardos da última vez. Nós seremos incriminados e condenados sob falsa acusação. Isto para nos tomarem como escravos e confiscarem nossos jumentos. Assim, à porta do palácio de Yosef, eles se aproximaram do encarregado da casa e lhes disseram: por favor, senhor, nós anteriormente viemos até aqui para comprar comida. Então, quando chegamos ao lugar onde passamos a noite, abrimos nossos fardos e o dinheiro de cada um de nós que fora gasto para comprar pelos grãos, que fora gasto para pagar pelos grãos, estava no topo do fardo. Era nosso próprio dinheiro, em seu peso exato. Nós o trouxemos de volta conosco. Nós também trouxemos junto outro dinheiro para comprar comida. Nós não temos ideia de quem colocou o dinheiro de volta em nossos fardos. Está tudo bem no que lhes concerne, replicou o encarregado. Não tema. O Deus que vocês e seu pai adoram deve ter colocado um presente secreto em seus fardos. Eu recebi o dinheiro que vocês pagaram. Ele trouxe Shimon para eles. O homem levou os irmãos para dentro do palácio de Yosef. Ele deu-lhes água para que pudessem lavar seus pés e deu forragem aos seus jumentos. Eles prepararam seus presentes em belos utensílios para quando Yosef voltasse para almoçar, uma vez que ouviram que iriam comer com ele. Quando Yosef chegou à casa, eles o presentearam com os presentes que tinham trazido. Eles prostraram-se no chão para ele. Ele lhe perguntou sobre seu bem-estar.
Seu idoso pai, de quem vocês falaram, está bem? Ele ainda vive? Ele perguntou. Seu servo, nosso pai, está em paz, eles replicaram. Ele ainda está vivo. Eles inclinaram suas cabeças e prostraram, agradecendo Yosef por ter perguntado sobre seu bem-estar. Yosef levantou os olhos e viu seu irmão Binyamin, filho de sua mãe. Ele disse, este deve ser o irmão mais novo de vocês, de quem vocês me falaram. Deus seja gracioso contigo, meu filho, Yosef disse. Quando Yosef ouviu como os nomes que Binyamin havia dado a seus filhos eram em honra a ele, sua compaixão foi despertada, e ele quis chorar. Então, rapidamente, ele saiu para a sala ao lado e chorou ali. Ele lavou seu rosto e voltou. Contendo suas emoções, ele disse, sirvam a refeição. Yosef foi servido separado, e os irmãos separados. Os egípcios que comiam com eles eram também segregados. Os egípcios não podiam comer com os hebreus, uma vez que isso era uma abominação para os egípcios, pois os hebreus comiam animais que os egípcios idolatravam. Os irmãos foram sentados diante dele, e eles foram colocados em ordem de idade. O primogênito de cada mãe, de acordo com seu direito inato, seguido pelos outros filhos desta mãe até o mais novo, que se sentava por último, de acordo com sua idade menor, e Binyamin sentou-se perto de Yosef. Os irmãos se entreolharam, surpresos. Yosef enviou-lhes porções do que havia em sua mesa, dando a Binyamin 5 vezes mais do que os outros, incluindo o próprio Yosef, Asnat, Menashe e Efraim. Eles beberam pela primeira vez desde que Yosef fora vendido e se embriagaram junto com Yosef. O cálice de Yosef é colocado no fardo de Binyamin. Yosef deu instruções especiais ao seu encarregado. Enche os fardos dos homens com tanto alimento que eles possam carregar. Ele disse, coloca o dinheiro de cada homem que ele usou para pagar pelos grãos no topo do seu fardo. E meu cálice, o cálice de prata, coloque no topo do fardo do mais jovem, junto com o dinheiro que ele usou para pagar seu alimento. O encarregado fez exatamente como Yosef o instruiu. Com a primeira luz da manhã, os irmãos tomaram seus jumentos e foram enviados em seu caminho. Eles mal tinham deixado a cidade e não tinham ido longe, quando Yosef disse a seu encarregado, levanta e persegue aqueles homens, alcança-os e diz-lhes, por que vocês retribuem o bem com o mal, roubando o cálice do meu mestre? Esta é a taça da qual meu senhor bebe, e ele usa para presságio. Vocês fizeram uma coisa terrível. O encarregado os alcançou e lhes repetiu exatamente aquelas palavras. Eles lhes disseram, por que tu dizes tais coisas? O céu nos livre de fazer tal coisa. Além do mais, nós lhe trouxemos de volta o dinheiro que encontramos na boca dos nossos fardos, completos desde Canaã. Como é possível que pudéssemos roubar prata ou ouro da casa de teu senhor? Se um de nós tiver o cálice em sua posse, ele morrerá. O resto de nós tu podes tomar como escravo se for encontrado. É verdade o que vocês disseram, que todos vocês são coletivamente culpados, mas eu serei misericordioso e somente aquele que tiver com o cálice será meu escravo. Ele replicou. O restante de vocês ficará livre. Cada um rapidamente baixou seu fardo ao chão, e todos eles abriram seus fardos. O encarregado inspecionou cada um. Ele começou pelo mais velho. Assim, eles não desconfiariam que ele sabia onde estava o cálice, e terminou com o mais novo. O cálice foi encontrado no fardo de Binyamin. Eles rasgaram suas roupas em aflição.
Cada um carregou o seu jumento e eles retornaram à cidade. Benjamim é detido e os outros irmãos são enviados para casa. E Judá e seus irmãos chegaram ao palácio de Yosef. Ele ainda estava lá esperando por eles. Eles se atiraram no chão diante dele. Yosef lhes disse: o que vocês pensavam que estavam fazendo? Vocês não perceberam que uma pessoa importante como eu pode determinar a verdade por presságio e por isso pude saber que vocês haviam roubado o cálice? O que podemos dizer ao meu senhor? Replicou Judá. Como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Nós sabemos que não fizemos nada de errado, mas Deus julgou os seus servos culpados. Sejamos seus escravos, nós e aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Longe de mim fazer isso, disse Yosef. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu escravo. Vocês podem voltar em paz para seu pai. Aqui termina a Parashá Miketz.